Mateus, então, no capítulo 6, vamos ler dos versículos 22 a 23. Diz assim o texto: São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Os antigos, eles acreditavam que a pessoa, quando ela era uma pessoa iluminada, essa luz, ela brilhava através dos seus olhos. Ela como que emanava dos seus olhos. E da mesma forma, quando essa pessoa ela era cheia de trevas, da mesma forma essas trevas elas emanavam pelos seus olhos da mesma forma. E como também diz aquela expressão popular, né? Os olhos são a janela da alma. E essa expressão ela tem um sentido muito interessante, porque Jesus ele está trazendo aqui a mesma ideia, quando ele diz assim, né? Que os olhos eles são a lâmpada do corpo. Interessante que eu nem tinha combinado com o Célio sobre o texto, né, Célio? Nem cheguei a te dizer o texto. E o Célio trouxe aquele texto do Salmo que é muito específico e tem tudo a ver com isso aqui. Né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Olha aí o que a palavra de Deus está dizendo. É exatamente o que Jesus está falando aqui por meio desse texto. Jesus apresenta aqui uma forma de entendermos o que acontece com o ser humano, né? Aquilo que ele consegue captar com os seus olhos, aquilo que ele consegue entender com os seus olhos, da mesma forma que aquilo entra, como a luz entra pela janela, aquela luz, ela ilumina o seu caminho e ela mostra exatamente aquilo que está acontecendo. Mas quando o contrário acontece, quando em vez de luz, o que a pessoa tem é trevas, essas trevas elas escurecem tudo de uma forma que as trevas da pessoa lhe parecem luz. Coisa meio confusa, né? Mas é exatamente isso que acontece, porque quando a pessoa das trevas, ela olha para o seu caminho para si mesmo parece luminoso, mas na verdade ela está andando em trevas. Segundo Jesus, o olhar do ser humano, como eu disse, né, ele ilumina os seus caminhos. Ele torna os seus caminhos totalmente claros ou totalmente escurecidos. São os teus olhos a luz nas janelas da alma ou nas janelas do corpo. Poderíamos ler dessa forma também, né? Isso quer dizer que se os nossos olhos forem bons, como disse Jesus, todo o nosso corpo também será bom. Todo o teu corpo será bom, Jesus disse. Mas, se teus olhos forem maus, toda a tua vida estará em trevas. E quão grandes serão essas trevas, Jesus disse. Porém, isso acontece de uma forma, às vezes, meio sorrateira diante dos olhos das pessoas. E as pessoas não conseguem perceber essas coisas, esses conceitos tão fortes, né? Não conseguem entender
O que acontece com a sua vida? E é por isso que as pessoas andam atrás de revelação, nós vemos as pessoas atrás de revelação, né? Não são só aqueles que gostam do ocultismo que vão atrás de revelação, atrás dos necromantes, né? Naqueles que podem fazer a leitura das mãos, naqueles que dizem prever o futuro. Não são só esses que são procurados, não. Os próprios líderes eclesiásticos, eles são procurados pelos seus fiéis, né? Pelos cristãos. Para quê? Para trazer essa revelação. Para trazer uma palavra profética, né? Como nós ouvimos muito, né? Para fazerem atos proféticos, para trazer revelação sobre o que está acontecendo ou o que vai acontecer. Porque é muito mais fácil se nós obtivermos essas coisas assim, né? Dessa forma. Mas, na verdade, o que nós precisamos mesmo não é procurar essas coisas. O que nós precisamos mesmo é abrir os nossos olhos diante do Senhor, como nós abrimos as nossas janelas diante do sol, para receber a luz do sol. E isso, queridos, pode ser feito de uma forma muito simples. Como eu disse, né? As pessoas estão cada vez mais em busca de revelação, né? Já algumas pessoas já chegaram diante de mim para que eu orasse por elas e disseram assim, né? Tá, me diz aí, o que Deus está falando? O que Deus falou para ti da minha vida? Deus não falou nada. Deus não falou nada. Porque Deus não quer falar para mim, Deus quer falar para ti. Deus quer mostrar para ti. Ah, mas será que Deus não pode trazer uma impressão no meu coração, ou no coração do pastor, no coração do líder, ou no coração de outra pessoa, no tocante a um acontecimento, a algo que vai acontecer, a algo que está acontecendo, ou que aconteceu? Claro que sim. Deus pode fazer isso. E Deus faz isso. Mas não da forma como muitas vezes nós estamos acostumados, ou queremos que seja, né? Dessa forma mágica. Não, Deus não quer fazer mágica com a gente. Deus quer que nós tenhamos uma vida diante dele. Uma vida entregue nas mãos dele. Como Jesus disse, né? Se os teus olhos forem bons. Como assim forem bons? O que é ter um olho bom? É ter um olho que enxerga. Se os teus olhos forem bons, se os teus olhos enxergarem direito, todo o teu corpo será luminoso. Toda a tua vida estará clara diante de ti. Estará nítido, tudo estará nítido diante dos teus olhos. Não vai ser preciso fazer que nem Gideão, né? Colocar a lãzinha lá, se tiver molhada, é porque Deus vai fazer. Agora, fazer de novo, se estiver seca, é porque Deus vai fazer. Eu estou criticando Gideão aqui? Não. Gideão fez isso corretamente no tempo dele. A escritura não estava terminada, né? Precisava de muita coisa nas escrituras ainda para que nós tivéssemos o que nós temos hoje. A revelação ainda estava agindo progressivamente. Mas fazer isso nos nossos dias está certo? Não. Tem necessidade de se fazer isso hoje? Não. Tem necessidade de jogar a sorte para saber se Deus vai fazer isso ou aquilo? Não! Não é mais necessário isso. Por quê? Porque Jesus disse que se os teus olhos forem bons, tudo estará claro diante de ti. O que nós temos que focar é exatamente nisso aqui. Os nossos olhos precisam ser bons. Provérbios 27, 19 e 20 diz o seguinte: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. O inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Olha que impressionante essa palavra.
Como na água o rosto corresponde ao rosto. O que quer dizer essa expressão? Na antiguidade não se tinha, as pessoas não tinham o espelhinho que nós temos em casa para olhar, né? Nos pentear o cabelo, olhar o nosso rosto nitidamente. Eles não tinham isso. A única forma de se olhar era numa bacia de água, num lago, né? A água refletia o rosto. Então, o que ele está dizendo aqui? Que da mesma forma que esse rosto, ele é refletido na água e se vê a sua imagem, da mesma forma, aquilo que está no coração do homem reflete o próprio homem. Aquilo que está no nosso coração, querido, reflete o que nós somos. Tem uma palavra que diz, né, que aquilo que o homem fala é do que está cheio o seu coração. O coração, ele é um reflexo da nossa vida. E é tão interessante esse texto de Provérbios porque quando nós analisamos o contexto ali de Mateus, Jesus está falando justamente do coração. Ele diz: não fazei tesouros onde a prata pode ser consumida, pode ser escavada e roubada, pode ser onde aquilo que você faz pode ser destruído pela ferrugem, né? Pode ser roubado. Não pensem em fazer tesouros aqui nessa terra, Jesus está dizendo para eles, mas amontoai, acumulai tesouros nos céus. Aí o que ele diz? Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E justamente nessa hora Jesus começa a falar sobre isso. Ele começa a falar que a luz nos olhos iluminam toda a nossa vida. A forma como você vê as coisas vai determinar a sua própria vida. Jesus fala sobre acumular tesouros nos céus, né? O que seria acumular tesouros nos céus? Quando nós temos os nossos olhos na eternidade, queridos, nós não nos importamos tanto com o que nós vamos ter aqui, com aquilo que nós vamos viver aqui, porque os nossos olhos eles estão na eternidade, eles estão em servir ao Senhor, em fazer a sua vontade, em acumular tesouros lá em cima, lá nos céus. Construir uma casa para nós lá nos céus. Então não importa se a gente vai ser rico aqui, ser pobre, ter isso, não ter. Não. Importa é o tesouro no céu. Importa é como eu estou produzindo aqui na terra para que isso venha a ser para mim como um tesouro no céu. Quando nós analisamos dessa forma, nós percebemos que aquilo que nós valorizamos aqui define o nível de luz que nós estamos tendo nos nossos olhos. Como nós estamos vendo a vida. Se nós tivermos luz espiritual, nós temos visão correta, limpa, clara, para enxergar o que Deus quer, para ver o que Deus quer para nós e também para perceber os caminhos que nós estamos andando. Irmão, mas eu percebi que eu estou andando em trevas. Bom, querido, se você percebeu que você está andando em trevas, isso é um sinal que alguma luz começou a entrar pelas tuas janelas. Se você entendeu que você está em trevas, é porque tem uma luz aí que está brilhando, que está iluminando o teu caminho, porque aquele que está em trevas, está tudo tranquilo. Como eu disse antes,
As trevas, para ele, são a própria luz. Ele não consegue entender nada. Ele não consegue entender que ele está em trevas. As trevas, ela tem um grande poder de contaminação. Se a pessoa permite que essas trevas habitem nos seus olhos, na forma como vê as coisas e toma as decisões, isso vai contaminando a sua vida. Contamina uma parte, contamina outra. Chega a um ponto que todo o corpo está em trevas. E uma vida tomada por essas trevas, ela nos ajuda a entender, né, o que Jesus disse. Quão grandes serão essas trevas. E assim a gente vê o ser humano dominado pelas trevas e não tendo mais limites em suas maldades, né? Tem tanta gente aí que a vida para ele não significa mais nada. E logo em seguida, Jesus começa a falar sobre servir a dois senhores. Ele diz que uma pessoa ela não pode servir a dois senhores. Ou ela serve a Cristo, ou ela serve a si mesma, ou ao diabo, né? Ou ela serve a Deus, ou ela serve ao dinheiro, ou ela serve a qualquer outra coisa, né? Por que ele fala sobre isso? Porque somente com os nossos olhos iluminados por Deus, nós somos capazes de servir a um único Senhor. É somente quando os nossos olhos eles estão iluminados pelo Senhor, nós podemos servi-lo da forma como Ele quer. Quando os nossos olhos não estão assim, queridos, nós servimos ao Senhor e servimos a Baal. Servimos a Deus e servimos ao diabo. Por quê? Porque nós permitimos que essas coisas nos confundam, que os nossos olhos se embaraçem, que a gente não consiga olhar como precisamos olhar. Ao mesmo tempo, quando a luz que parecemos ter, como eu disse antes, né, são, na verdade, trevas. Então nós estamos servindo a dois senhores, andando distante da vontade de Deus, em um caminho totalmente escuro e muitas vezes em um caminho de morte. Pode não ser a morte espiritual, mas pode ser uma morte física. Pode ser a morte da saúde, que é a enfermidade. Pode ser a morte de uma vida plena de Deus, que é uma vida apóstata. Uma vida que está apostatando da fé. Eu não sei como está nesse momento a luz diante dos teus olhos. Só nós podemos fazer essa leitura, né, do que está acontecendo conosco. Como está essa luz? Como estão os nossos olhos? Como nós estamos vendo? Como nós estamos ouvindo o Senhor? Como eu disse, né, as pessoas têm necessidade de ouvir a Deus e tentar entender o seu próprio caminho. E às vezes elas ficam nesse dilema, tentando que nem Saúl, de tudo que é jeito que alguém fale para eles a vontade de Deus, sendo que parece para ele mesmo que Deus está totalmente calado. Que Deus não está falando mais nada. E começa um desespero
no coração dessa pessoa, então essa pessoa começa a consultar os seus necromantes, como o próprio Saul fez, né? Por quê? Porque as trevas dominaram os seus olhos. Mas quando nós, queridos, somos sinceros diante de Deus e buscamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar a cada dia, nós começamos a entender que a linguagem de Deus, ela é diferente do que muitas vezes nós pensamos. Eu não preciso de poderes miraculosos que venham a me revelar a verdade. Eu não preciso mais de que um anjo desça do céu e venha trazer uma instrução nova para mim. Eu não preciso mais disso. Por que eu não preciso mais disso? Como eu disse antes, essas coisas eram para aquele tempo. E hoje nós vemos as pessoas querendo ver anjo, querendo ver o céu se abrir e fogo cair do céu. Isso era para aquela época. Isso era um sinal de Deus para aquelas pessoas. Ah, mas isso não pode acontecer mais. Se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Ele é soberano para fazer o que Ele quiser. Mas hoje, o que nós temos hoje, na dispensação que nós estamos hoje, o falar de Deus, ele não está mais tão ligado a essas manifestações. Por quê? Justamente por causa daquilo que a palavra já nos disse, que nos últimos dias as pessoas experimentariam algo inédito. O que é esse algo inédito? O Espírito Santo estaria sendo derramado sobre toda a carne. Hoje eu tenho esse Espírito Santo disponível para mim. Como eu disse, eu posso ter uma impressão dentro de mim de que algo está certo ou errado, é óbvio. Eu devo procurar isso? Claro que sim. Eu preciso buscar a Deus. Eu preciso orar. Se eu tenho uma questão a resolver, se eu tenho uma dificuldade, se eu tenho um problema, uma enfermidade, qualquer coisa que eu careça de uma intervenção divina, o que eu vou fazer então? Procurar algum necromante para que Deus fale comigo? Não! Eu vou orar. Eu vou colocar o meu joelho no chão e eu vou clamar. Eu posso chorar diante da presença dele. Eu posso até gritar se eu quiser. Não precisa, mas eu posso. Deus não vai ficar bravo comigo. Eu já fiz isso muitas vezes, de desespero diante dele. Gritei mesmo, desesperado. E o Senhor me ouviu. Me ouviu por quê? Porque Davi mesmo escreveu, bendito Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. É exatamente isso que ele quer quando ele diz, os teus olhos precisam ser bons. O que é ter um olho bom? Segundo essa ótica aqui, segundo essa perspectiva, é olhar para o lugar certo. Eu preciso olhar para as suas escrituras. O que ele está falando comigo através das suas escrituras. O que mais eu preciso olhar? Eu preciso olhar para ele em oração. Colocar os meus olhos fitos no Senhor. Por quê? Porque ele diz, como nós falamos aqui no Salmo 32, num outro dia, que ele está disponível para mim. Como ele disse, eu quero te aconselhar, eu quero te conduzir diante dos meus olhos, eu quero te assistir, eu quero estar contigo e te instruir bem diante dos meus olhos. É exatamente isso que Deus deseja, queridos, fazer nas nossas vidas. Isso é ter os olhos bons diante dele. Mas se eu achar o caminho da oração muito difícil, se eu achar o caminho da leitura da palavra muito difícil, não, eu quero uma coisa mais simples, eu quero uma coisa mais light, eu quero uma coisa mais fácil, uma coisa mais rápida. É mais fácil buscar um profeta. Querido, busque a Escritura em primeiro lugar. Se Deus quiser enviar o profeta para te falar, Ele vai fazer isso. Se Deus quiser te trazer
uma revelação de uma forma mais personalizada, pode ter certeza que ele vai fazer. Ou ele vai falar contigo, ou ele vai mandar alguém falar contigo. Mas, querido, se você buscar a orientação diante dele, se você colocar o seu joelho no chão e clamar e dizer: Deus, eu quero ouvir a tua voz, Deus, eu quero que os meus olhos enxerguem direito. Querido, Deus vai falar contigo. Com certeza, Deus vai abrir os teus olhos, iluminar os teus olhos, e todo o teu caminho, que antes estava à deriva, estará nitidamente apresentado bem diante de ti. Amém? Esse é o nosso Deus, queridos. Provérbios, ele diz assim: em tudo que se deve observar, de tudo que se deve estar atento, em tudo que se deve realmente cuidar, cuida do teu coração, observa o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É do nosso coração, querido, que vai proceder as fontes da nossa vida. Como o nosso coração estiver, toda a nossa vida será atingida. Se nós quisermos destruir um rio, não é necessário que a gente venha a envenenar o rio todo, basta envenenar a fonte. Como diz esse texto, do coração procedem as fontes da vida. Se eu destruir a fonte de um rio, eu destruo ele completamente. Se o teu coração estiver destruído, arruinado, tua vida está destruída junto. Por isso, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Onde estiver o teu tesouro, aí está também o teu coração. O que nós precisamos fazer, então? Valorizar as coisas certas. Valoriza o que é certo. Como eu devo buscar a Deus? Através da Escritura. Lendo a Escritura, lendo a palavra dele. Como eu devo clamar por uma revelação, por uma direção? Oração. Coloca o teu joelho no chão e diz: Deus, eu preciso ser instruído por ti nesse momento. Me envia, Senhor, a direção. Com certeza, querido, alguma coisa vai acontecer. Ou alguém vai te trazer um conselho, ou o próprio Deus vai trazer esse conselho no teu coração. Você vai ouvir Ele falando contigo. Você vai ouvi-lo tão claramente como alguém que senta do teu lado e conversa contigo. Eu já ouvi Deus assim, muitas vezes. Ah, mas era no tempo que eu estava inflamado lá no positivismo. Não, querido. Estou falando agora de experiência com Deus mesmo. Muitas coisas a gente experimentou de uma forma errada, mas muitas coisas Deus falou genuinamente. Mesmo no tempo da ignorância, se você observar toda a sua vida, você vai ver que até mesmo antes de você se converter, Deus já estava cuidando de ti. Por quê? Porque você é um eleito. Você é um escolhido por Ele. Ele cuidou de ti, Ele te cercou, Ele te elegeu. Como Paulo diz, né? Esses mesmos que Ele chamou, Ele também predestinou, Ele também justificou, Ele também glorificou, Ele cercou de todos os cuidados necessários. Amém? Vamos orar. Vamos pedir para que o Senhor nos mostre de uma forma como nós precisamos ouvir o seu ensino, a sua direção, que nós venhamos a nos fortalecer nele. Nem sempre nós estaremos nos sentindo fortes, querido. Nem sempre nós pareceremos para nós mesmos fortes, mas nós precisamos entender que mesmo quando nós não estivermos nos sentindo fortes,
Ele está conosco. Quando Jeremias estava se sentindo assim fraco, estava se sentindo fragilizado, ele declarou algo tão poderoso para mim. Eu acho essa palavra tão maravilhosa. Ele disse: mas eu sei que o Senhor está do meu lado como um poderoso guerreiro. Jó, quando ele estava nos momentos mais tristes da sua vida, ele disse: mas eu sei que o meu Redentor vive e Ele se manifestará a seu tempo e me levantará dessa ruína. Deus é poderoso, querido, para fazer qualquer coisa. Qualquer coisa que Ele quiser fazer. Mas cabe a nós estar nos derramando diante da Sua presença e nos colocando aos pés da cruz. Vamos orar. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, nessa noite, Pai. E nós pedimos, Deus, a Tua intervenção na nossa vida, Pai. Em tudo aquilo que o nosso coração, Deus, carece, Senhor. Do Teu domínio, Senhor, da Tua direção, Pai. Do Teu cuidado, Deus. Nós nos colocamos, Pai, diante da Tua presença, Senhor. Pedindo, Deus, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Que o Senhor nos alcance com a Sua graça, Pai, a Sua graça irresistível, Deus. Que o Senhor nos assista, Deus, na nossa fraqueza, Senhor, na nossa dificuldade, Pai. E nos levante, Deus, do pó e da cinza, Pai. Nos tire, Senhor, como o Senhor tirava os reis do pano de saco e da cinza na cabeça, quando eles estavam ali humilhados diante do Senhor. Por isso, dessa forma, nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor. Como o apóstolo Pedro nos ensinou, Senhor, quando ele disse: humilhai-vos, humilhai-vos, humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor, até que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Até que Ele vos mostre a direção. Até que Ele defina o que precisa ser definido na sua vida. Pai, nós sabemos, Deus, que o Senhor, como o apóstolo Paulo disse, é poderoso, Senhor, é poderoso para confirmar toda a boa obra que o Senhor tem começado no nosso coração. O Senhor é fiel para completar essa obra. O Senhor é fiel para terminar toda a boa obra que o Senhor começou em nós. Por isso, Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, crendo que com certeza o Senhor, de uma forma ou de outra, estará nos respondendo, estará nos direcionando, estará clareando os nossos olhos e nos mostrando na íntegra, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos ver, tudo aquilo que nós precisamos entender, Senhor, para como o Senhor tem direcionado que nós devemos agir. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por essa noite, Deus, e te pedimos, Deus, que o Senhor esteja fazendo com que esses conceitos, Senhor, estejam sendo assentados, Pai, no nosso coração, Deus. Estejam sendo, ó Pai, colocados tão firmemente, Deus, no nosso coração, para que nós possamos entender o melhor que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Em nome de Jesus. Eu quero conhecer